Quando eu buscava, teu amor me encontrou. Mostraste o caminho a mim, no teu sussurro levou-me ao teu coração. Pra sempre eu pertenço a ti. Agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei, sim, eu sei, o amor por perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti. Esse amor é real, nunca me deixará, não deixará. Oh, não posso expressar, nem sequer controlar, me controlar. Teu amor tão real, teu amor tão real. Teu amor tão real, teu amor tão real. Graça e paz, igreja. Estava ouvindo o Paulão falar e é verdade. Nós passamos 10 anos fazendo encontros evangelísticos e tivemos que parar por questões estratégicas. Depois veio a pandemia, mais um ano parados, e nós resolvemos voltar a mobilizar a igreja a pregar o evangelho novamente, da forma como vocês viram, convidando pessoas, fazendo uma programação enxuta e falando de forma clara sobre o evangelho. Logo, tudo começou a dar errado. Não tínhamos problema algum aqui, mas de repente tudo começa a dar errado. A energia começou a não funcionar, estava tudo funcionando muito bem. Então veja que a luta é espiritual. A luta é espiritual. Nós podemos passar aqui mais 20 anos fazendo cultos todo domingo, é uma bênção levantar as mãos, adorar o Senhor, uma bênção. Mas se ninguém está sendo salvo, nós estamos sendo inúteis para o evangelho. Quem disse foi Jesus, não fui eu. Amém? Inúteis, porque o servo inútil, conforme as palavras de Jesus, é aquele que faz tudo o que lhe foi mandado. O servo útil é aquele que faz além daquilo que Jesus mandou. Então, nós temos que ser igreja, uma igreja que ama os perdidos, uma igreja que se estrutura para alcançar as pessoas. Não é o nosso trabalho fazer com que as pessoas recebam Jesus, não é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo, com um aliado muito forte, que é a vontade da própria pessoa. O nosso trabalho é pregar, o nosso trabalho é anunciar. Se fizermos isso, estaremos fazendo o que Jesus mandou. Ele disse: ide e pregai, e aí nós estamos pregando, amém? E estava também me lembrando sobre o problema, a Coserne não chegou e tal, não havia como ligar, o eletricista aconselhou não ligar nada, nem uma lâmpada, porque poderia pegar fogo ali fora no contador e tudo mais. E Paulão me ligou e disse: pastor, a Coserne não chegou ainda. Eu disse: Paulão, nós vamos fazer o culto, não vou ficar dependendo do diagnóstico da Coserne, nem do diagnóstico de nenhum eletricista, nós vamos fazer o culto. Portas abertas, janelas abertas, vai fazer calor, mas o inferno é mais quente, não é verdade? Então, aí eu vi no grupo alguns líderes. O líder do louvor, ele disse: pastor, a gente faz esse culto nem que seja lá fora. Outro líder depois falou do CIDS, ela disse: a gente faz o culto com violão lá fora. Isso é igreja, irmãos, é uma igreja ousada, uma igreja que não teme nada,
uma igreja que só teme ao Senhor e o resto é resto. Amém? Vamos para a palavra, está em Josué capítulo 24. Josué 24, a partir do 14, está escrito assim, você acompanha aí. Provavelmente estarei lendo numa outra tradução, mas é igual, o sentido é o mesmo. Diz assim na minha tradução: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e do Egito, e servi de coração ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei a quem quereis servir, se aos deuses aos quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes sinais portentosos diante de nossos próprios olhos, e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por todos os povos através dos quais passamos. E o Senhor pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para adorar e servir. Responderam em uníssono: sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: lançai fora todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para o Senhor, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor o eterno, nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Pai, coloco diante do Senhor essa palavra lida, Pai. O Senhor estava lá neste dia, no momento em que Josué reuniu aquele povo e os levou a tomar uma decisão. E o Senhor está aqui hoje, diante de nós, quando nós também precisamos tomar uma decisão. E eu te peço a tua direção, a tua bênção, a tua graça, a tua sabedoria sobre cada um de nós aqui, para que cada um de nós tome a decisão certa, em nome de Jesus, amém. Josué era um líder que substituiu Moisés na condução do povo de Israel a entrar na terra prometida. A nação de Israel, gerada da descendência de Abraão, segundo a promessa de Deus, ficou escravizada por 430 anos no Egito, aprendendo a adorar deuses pagãos, os deuses do Egito. Os egípcios adoravam o rio Nilo, adoravam um boi, adoravam uma série de outros deuses. E durante essas gerações que se sucederam no Egito, o povo de Israel não conhecia Deus e passou a adorar esses deuses egípcios também. E Deus faz um processo de retirada do seu povo daquela escravidão,
E Deus começa a se revelar ao seu povo de novo, para que o povo o conhecesse como seu Deus, o seu Criador, o Deus a quem eles deveriam servir. E Deus está nesse processo quando os tira com pragas, com poder, mostrando toda a autoridade de Deus. Deus estava ali se revelando à nação de Israel como Deus Todo-Poderoso, superior aos deuses do Egito. E você nota isso quando Deus, através das pragas, humilha os deuses do Egito. Por exemplo, o Nilo era o rio adorado como Deus do povo egípcio, e Deus transforma o rio Nilo em sangue, as águas do rio Nilo em sangue, e apodrece aquelas águas. E era uma mensagem clara, tanto ao egípcio quanto ao povo de Deus especialmente, que Nilo, o rio Nilo não era um Deus, era apenas uma criação do Deus verdadeiro. Então Deus está nessa empreitada com o seu povo, se revelando ao povo, e durante o deserto, durante a caminhada pelo deserto, na direção da terra prometida, Deus vem fazendo isso, se revelando ao povo. E chega o momento que Moisés morre, antes de entrar na terra, que por causa da dureza do coração, do pecado do povo, da dura cerviz do povo, isso quer dizer que era um povo que não dobrava a espinha, era um povo que não se rendia a Deus, era um povo rebelde. Deus os deixou todos os antigos morrerem no deserto, porque eles mesmos preferiram assim. E então uma nova geração, os filhos deles, entram na terra prometida pelas mãos de Josué. E Josué então estabelece, Josué e Calebe, os dois líderes que vieram com discurso positivo em relação à terra e não negativo, como os outros 10 espias, se você se lembra. Josué e Calebe levam o povo para dentro da terra, derrotam os gigantes, derrotam os moradores da terra, estabelecem cada tribo dentro daquela terra, dividem a terra e estão habitando ali. E Josué está próximo da sua morte, e ele tem uma preocupação, porque servir a Deus, como eu falei hoje de manhã, não é uma coisa que a gente decide uma vez só. Servir a Deus é uma decisão que você tem que tomar todos os dias da sua vida, e às vezes, várias vezes durante o dia. E a nação de Israel estava novamente caindo da confiança no Senhor para confiar em outros deuses. E Josué, na sua preocupação com aquele povo e com a sua responsabilidade diante de Deus de conduzir aquele povo, ele junta todas as tribos num só lugar, e ele faz um relato do passado, do que Deus havia feito por eles. Ele diz: Deus os tirou do Egito, Deus os livrou de todos os inimigos no deserto, Deus lhes abriu porta para entrarem nessa terra, e ele fez uma recordação de tudo que Deus havia feito pelo povo. Então ele faz o ultimato, ele diz: diante disso, vocês têm que escolher hoje, vocês têm que fazer uma grande escolha hoje. E qual era a escolha? Ele disse: ou vocês vão servir ao Deus dos vossos pais, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que com poder se revelou do Egito e os tirou de lá e os trouxe até esse lugar em segurança, ou vocês vão servir os deuses dos amorreus, os deuses dos egípcios, os deuses pagãos que eles estavam familiarizados. E é interessante, irmãos, que o povo, diante da coisa falada, porque às vezes as coisas precisam serem faladas claramente para que as pessoas entendam do que se trata. Porque talvez eles achavam que estava tudo bem, talvez o povo de Israel achava que estava tudo legal, afinal eles estavam na terra da promessa, eles estavam vivendo dentro de uma promessa que se materializou diante deles, numa terra que manava leite e mel, uma terra de fartura e não mais na escravidão. Então talvez confundiram que o estar bem, o estarem em segurança, o estarem numa terra bacana e não mais na escravidão, era o que bastava. E começaram a relaxar na sua relação com Deus, começaram a relaxar nas suas escolhas diárias em relação a Deus. Então, diante do fato, diante da clara
condição de escolha e das opções, eles dizem a Josué: não, Josué, pelo amor de Deus, que é isso? Como é que você tem coragem de dizer um negócio desse? Não, nós vamos servir ao Senhor, claro. E eu me pergunto se às vezes a gente também não está com a mesma sensação. Me pergunto se às vezes na nossa vida a gente não está dentro de uma igreja, a gente não está teoricamente ali dentro do meio do povo de Deus, a gente não está vivendo de uma forma bacana, onde a bênção de Deus está operando ali, tudo está relativamente bem, e esquecemos de tomar essas decisões, esquecemos de perceber o quanto nós estamos realmente servindo a Deus, ou nós estamos servindo a outros deuses, porque era o que o povo estava fazendo. Mas quando somos confrontados com isso, nós imediatamente dizemos: não, eu sirvo a Deus, o Senhor. Foi isso que aquele povo disse. Aí Josué, que era um líder experiente e conhecia o povo, ele diz assim: então, um momento, se vocês estão dizendo que querem servir ao Senhor, saibam que vocês não podem servir ao Senhor da maneira como estão. Compreende? Não é assim que a banda toca, não. Servir a Deus não é fazer o que vocês estão fazendo. Servir a Deus não é fazer e agir como vocês estão agindo. Josué diz: vocês precisam servir a Deus com integridade. Vamos ver o texto. Josué 24:19, ele diz: declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. O que estava acontecendo com o povo? Eles tinham consciência de que estavam servindo a Deus, mas a verdade é que eles estavam rejeitando Deus, eles estavam cometendo toda sorte de pecado, eles estavam em iniquidade. E Josué confronta o povo com isso. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração, não sei se é diferente daquela, que era um povo de dura serviço, um povo rebelde. Nós estamos vivendo uma geração que culturalmente, por força de pautas que não sei de onde vem, mas sei que se vem da esquerda ou da direita, mas elas subiram do inferno e vêm por esses caminhos, pautas que colocam as pessoas numa cultura anti-Deus, numa cultura onde os valores e princípios de Deus são esquecidos, colocados de lado, onde gente que diz que serve ao Senhor defende coisas que Deus não defende, Deus não aceita, Deus não concorda, Deus jamais deixaria que o seu povo fizesse. Não sei se estou me fazendo entender. Mas gente crente de igreja que defende causas, defende ideologias, defende situações que Deus claramente na sua palavra abomina. Mas se você perguntar: você serve a Deus? Claro, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem ser confrontadas com coisas assim. Vivemos numa geração onde, se você trouxer os valores e princípios da palavra de Deus, a própria igreja do Senhor, você vai ser rejeitado, e às vezes criticado, e às vezes vão atirar no mensageiro, mas não se ajustar à mensagem. Josué, como bom líder, e líder temente ao Senhor, ele diz: não podereis servir ao Senhor desta maneira, porque Ele é Deus santo, Deus zeloso, Deus ciumento. Ele não aceita dividir o seu lugar com mais nenhum outro Deus, até porque não existe outro Deus. E às vezes nós levantamos outros deuses diante de nós, que pode ser um Deus tão fajuto quanto o nosso marido, quanto nossa esposa,
quanto nossos filhos. Amém? Eu não estou dizendo que você adora a sua esposa, o seu filho ou o seu marido. Eu estou dizendo que às vezes nós colocamos coisas e pessoas em primeiro lugar, e Deus é o Deus que tem o direito ao primeiro lugar na nossa vida. Ele é um Deus ciumento, Ele não tolera não estar no primeiro lugar. Ele não aceita a rejeição, e isso é rejeição, quando qualquer coisa ou pessoa ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Era isso que Josué estava fazendo. Por isso ele diz ao povo: vocês não poderão servir ao Senhor assim. Ele diz no 20: se abandonardes o Senhor e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vocês e os castigará, e os exterminará dessa terra. Aí o povo diz: não, Josué, não, nós serviremos ao Senhor. 23. Então Josué ordenou-lhes: se vocês querem servir ao Senhor verdadeiramente, paráfrase minha, se vocês querem realmente colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês, se vocês de fato querem ser o povo de Deus e servi-lo com integridade, com verdade, ele diz: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração, preste atenção na palavra, exclusivamente para o Senhor, o Deus de Israel. Eu temo que quando a gente prega o Evangelho, e por mais que a gente tente pregar o Evangelho de forma clara, de forma cristalina, as pessoas não entendam de fato o que estamos dizendo, porque quando a gente prega o Evangelho, estamos dizendo: você está perdido, você está condenado, você está debaixo da ira de Deus. E Deus providenciou uma salvação, Deus providenciou um meio para que isso não tenha que acontecer com você. Quando a gente dá uma escolha, e a pregação do Evangelho é dar uma escolha, uma opção de servir a Deus ou servir aos deuses pagãos, a pessoa pode dizer: mas eu não sirvo a nenhum outro Deus, eu não sirvo a nenhum Deus pagão. A escolha, meus queridos, não é se você vai ser servo ou não, preste atenção nisso. A escolha não diz respeito a você ser ou não um servo, porque nós somos. Nós estamos servindo a alguém, todo mundo está. A questão é a quem nós vamos escolher de fato servir. Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo, falando aos crentes de Éfeso, ele diz o seguinte: preste atenção. Paulo diz assim aos Efésios: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Paulo está falando aos crentes da igreja de Éfeso. Ele vos concedeu vida, estando vós o quê? Mortos. Quem não tem Jesus, quem não escolheu servir ao Senhor através do recebimento de Jesus como Senhor da sua vida, está morto, ponto. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial. Eu estou lendo aqui a tradução King James. Conforme o curso deste sistema mundial. Aí algumas traduções dizem conforme o curso deste mundo. Agora preste atenção, quem é o regente desse sistema mundial: de acordo com o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. E ele completa: anteriormente todos nós caminhávamos entre eles,
buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. O que Paulo está dizendo é claro como água. Ele está dizendo: nós somos servos, hoje servimos a Deus, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Hoje nós somos filhos de Deus e servimos a Deus. Mas antes disso, no passado, todos nós estávamos andando segundo o curso, a direção, o conselho do mundo, do sistema do mundo, que é governado pelo príncipe das potestades do ar, mais conhecido como Satanás, diabo. Choca quando a gente fala, né, a palavra clara. Quem não está servindo a Deus, está servindo a Satanás. E Paulo explica, ele diz: todos nós andamos no passado isso, fazendo a vontade da carne. Sabe, tem nego na igreja que não consegue vencer a carne. E quando a gente quer servir ao Senhor, Josué está dizendo: não é assim não, meu filho. Você quer servir ao Senhor, você tem que preferir o Senhor à sua carne, preferir o Senhor aos desejos da carne. Ele disse, o apóstolo Paulo, fazendo a vontade dos pensamentos. Você pode dizer: não, mas eu não estou servindo ao diabo, eu estou fazendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é certo. Por que você acha assim? Por que você pensa assim? Fruto de quais ensinamentos te fez serem assim? Pensar assim? Porque nós pensamos aquilo que sabemos, nós raciocinamos em cima de dados que temos armazenados na cabeça. De onde são essas informações? Quais informações são essas que nos fazem pensar, nos fazem sentir? O que Paulo está dizendo é que aqueles que não estão servindo a Deus pelo fato de serem de Cristo, estão servindo a Satanás. E era o que a igreja fazia no passado. Servindo como? Fazendo o que desse na telha, fazendo o que pensava, fazendo o que preferia. De repente o camarada é casado, tem a sua esposa, ou vice-versa, e a carne começa a tremer, a gemer pela esposa do outro, pelo marido da outra, e o cara se entrega a isso, ele se entrega a essa carne, a esse gemer da carne, e ele não se lembra mais de Deus, ele não se lembra mais de nada, de Jesus, de Bíblia e coisa nenhuma. Simplesmente ele começa e se entrega a isso, e se tiver oportunidade, vai até o final. É melhor falar de bênção, né? É melhor falar que Deus quer abençoar a tua vida, que Deus quer fazer você próspero, que Deus quer fazer você... Não! Oh, glória! Mas a verdade ninguém quer ouvir, irmãos. A verdade poucas pessoas querem ouvir. É por isso que tem neguinho dentro da igreja fazendo isso. Não conhece a Deus, ou conhece, mas esqueceu de preferir Deus naquele dia, diante daquela situação, diante daquela exposição a opções. Ele preferiu os deuses pagãos, os deuses da sua carne, ele preferiu obedecer a Satanás e não a Deus. Por isso Josué, ele diz: escolham, existem opções, escolham. Você quer servir a Deus? Sirva-o do jeito dele, sirva-o do jeito que ele prefere ser servido, sirva-o da maneira como ele ordenou que o servissem. Não é como você pensa, não é como você quer, não é da maneira que você imagina, é como ele quer. E como é que ele quer? Lance fora, jogue fora, deitai fora tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa,
lance fora, se livre, se afaste, prefira o Senhor, prefira a Deus. É tão simples, não é? Tão simples. Mas pastor, eu não resisti. Eu vou lhe dizer por quê. Porque a carne e o espírito precisam ser alimentados por nós. Não que precisam, é que você tem que alimentar aquilo que você quer que prevaleça. Vencerá o que estiver mais alimentado. Me lembrei até de uma história, era uma briga de cães, né, uma rinha de cães. E aí o camarada chegou e perguntou de quem já estava lá, ele queria apostar e disse: qual é o bonzão, qual é o bom? O cara disse: aquele marrom ali. O cara apostou todo o dinheiro no marrom. Aí o marrom entrou na rinha com outro, um branco. O branco destroçou ele, acabou com ele. Aí ele foi lá com o cara: mas você disse que ele era bom. Ele disse: aí é bom, o mal é aquele. O ruim é aquele lá. E sabe por que que o ruim vence? Porque ele estava mais forte, ele estava mais alimentado. Não adianta entrar em batalha, em guerra, faminto. Não adianta entrar em batalha, em guerras, sem alimentar aquele que você quer que ganhe. Como você alimenta o Espírito? Pela palavra de Deus, por levar Deus diante de você, por clamar por Deus na sua vida, por trazer Deus para o teu dia. Por de manhã você chamar Deus para habitar com você, para Deus andar com você durante aquele dia. Por de manhã você agradecer a Deus pela noite que você dormiu e acordou com saúde, vivo. Mas a pessoa não faz nada disso, perde o tempo com novela, com série, com uma série de coisas, Big Brother, Fazenda, o Escambau A4. Aí quer vencer o pecado. Quais referenciais tem no coração e na mente? O que tem na mente e no coração é o próximo paredão, que ele prefere que ganhe. O que você acha que vai acontecer quando chegar o diabo com uma opçãozinha da carne, daquela bem gostosa? O que você acha que vai acontecer? A pessoa vai resistir como? Hoje, irmãos, é dia de uma escolha. E não é para os nossos convidados do Impulse, não. Eu não estou falando só para eles. Eu já falei com eles de manhã. Eu estou falando com a igreja hoje. Você precisa fazer a grande escolha da sua vida. Você precisa sair daqui hoje com uma escolha tomada, uma decisão tomada. E eu todas as vezes que vou aconselhar alguém que está falhando, que está querendo levantar a cabeça, que está querendo seguir, eu disse: você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu quero ver, se você tomar uma decisão, quem é que vai te obrigar a fazer o contrário. Não faz, irmão, não faz. Há 20 anos eu tomei uma decisão. Essa história que eu contei para vocês foi há 20 anos atrás, certo? Até me perco nos detalhes, que faz muito tempo. Mas faz 20 anos. Há 20 anos eu tomei uma decisão de voltar para minha família, de honrar minha esposa e meus filhos. É isso que tem acontecido até hoje, porque todos os dias eu decido isso. Há 20 anos eu decidi não colocar mais drogas no meu corpo, nem pelo nariz, nem pela boca, nem por lugar nenhum. Porque eu usava drogas também injetáveis e tudo mais. Nunca ninguém me obrigou a usar drogas. Eu usava porque eu queria. Não posso colocar a culpa em ninguém, era eu que queria. E sabe por quê que eu não uso mais? Porque eu não quero. Ponto. Eu não quero. Se você não quiser fazer aquilo que te oprime, aquilo que te envergonha, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que envergonha a igreja do Senhor, você não fará, ninguém te obrigará. É por isso que Josué diz: está nas mãos de vocês, jogue fora, deite fora, coloque para fora.
Temos que tomar uma decisão hoje. E eu te pergunto, como Josué perguntou àquele povo: a quem vocês querem servir de fato? Ah, pastor, mas eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas, eu venho para todo culto. Eu não estou perguntando isso, estou perguntando quem é o Deus da tua vida. Eu estou perguntando a quem você serve quando ninguém está olhando. Eu estou perguntando quem é que comanda a tua vida quando você não está aqui dizimando e ofertando ou cantando. É disso que eu estou falando. Quem é o Deus da tua vida? Josué, e eu encerro aqui, lá no começo da sua fala, ele disse: vocês precisam escolher, porque eu já escolhi. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Qual é a tua decisão? O teu poder de decisão é uma coisa tão frágil que na primeira vez que o diabo te servir um prato, já foi tudo para o ralo. Qual é o teu poder de decisão? O quanto você tem palavra, que você diz uma coisa a Deus e honra o que disse a Ele? Hã? Eu disse ao pessoal do Impulso de manhã que eu gosto de falar claramente. Eu não gosto de ficar filosofando, nem pregando teologias e tal, e falando palavra bonita. Isso não é comigo. Eu nem sei falar muita coisa bonita, mas eu sei falar claramente o que a Bíblia diz. Eu sei traduzir claramente aquilo que a Bíblia às vezes diz numa linguagem até rebuscada, sofisticada. Eu sei colocar o preto no branco para você. A quem você escolhe? A esses deuses estranhos que têm dominado a tua vida? Às vezes é uma vez por ano, às vezes é, sabe, algo que você faz esporadicamente, pensa que nunca mais vai fazer, mas logo vem de novo e você cai de novo. Ou é o Senhor, servi-lo com integridade, ou seja, inteiro, e com sinceridade, ou seja, em verdade. Eu queria apresentar à igreja, que a maioria não estava aqui, os nossos convidados do Impulse. Eu não vou chamar aqueles que tomaram qualquer decisão, eu vou chamar todos, para que a igreja conheça a todos. E eu vou pedir que eles subam aqui, por favor, é rápido. Nós vamos apresentar a igreja. Podem vir, pode ficar aqui na frente. Encher aqui o palco, por gentileza. Eu quero que vocês vejam o que eu vejo aqui. Olha só. Olha só, igreja, que povo lindo, ó. Cada um mais bonito que o outro, exceto os homens, né, claro. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a vocês, a gratidão da igreja a vocês, por vocês terem aceitado o convite que foi feito e ter nos honrado com a presença de vocês ontem e hoje. Para nós foi muito importante, porque vocês nos ajudaram a servir ao Senhor. Vocês nos ajudaram a nos desincumbir de uma tarefa que o Senhor nos deu, que foi pregar o Evangelho às pessoas. Muito obrigado por isso. E quero deixar uma palavra muito séria para vocês, que é assim, até falei hoje, nosso dever é pregar. E vocês, uma vez expostos ao Evangelho, é decidir se querem ou não o Evangelho. Amém? O sangue de vocês não está mais pesando sobre a nossa cabeça.
não está mais. Esta igreja já fez a parte dela com vocês, e nós queremos caminhar com todos vocês que quiserem servir ao Senhor juntamente conosco. Estão convidados a fazer parte conosco desse lugar, dessa igreja. Nós queremos caminhar juntos, ajudar vocês no que for possível e necessário. Essa é a nossa vontade, ok? Muito obrigado. Queria que vocês recebessem o aplauso da igreja. Muito obrigado. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Na sua glória com ele morar. Não mais tristeza, não mais temor. Cantar eu vou. Ele vem, ele vem. Cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Muito bem, podem sentar um minuto. Eu não vou fazer mais nenhuma aplicação. Por hoje chega, amém? Eu tenho certeza que Deus já de alguma forma fez aquilo que queria fazer hoje, apesar de mim. Vamos apresentar os nossos empresários. Todos os domingos, vocês que não sabem, nós apresentamos uma iniciativa de alguém da igreja. Qual o objetivo disso? É fazer com que a igreja apoie essas pessoas. Você vai comprar
capa de celular, artigos, acessórios para celular e eletrônicos, ao invés de comprar de alguém que você não conhece, não sabe quem é, compre de um irmão da igreja, amém? Você estará gerando riqueza dentro do corpo da igreja, e isso é um princípio de prosperidade. Dessa feita, nós temos aqui o Renova Acessórios, pertence a Oliveira, e ele é um membro muito querido da nossa igreja. Tem uma loja ali na Everaldo Breves 203, Centro Parnamirim. Eu tenho certeza que você fará bons negócios lá, amém? Quero agradecer a todos vocês, especialmente nossos convidados. Foi uma honra, um prazer, realmente um prazer passar de ontem até hoje com vocês e terminando aqui a noite na igreja. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, te leve em paz, em segurança, e que essa semana seja de grandes vitórias na nossa vida, amém?